Muito bem-vindos, muitos bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bites e Batons. A gente vem aí conhecendo profissionais fantásticos e hoje não podia ser diferente. Hoje vamos conhecer o professor Eduardo Brito, ex-professor, né, que atualmente nesse período não estou tendo aula com ele. Ai, gente, e ele é rebelde, não quis vir com farda, veio aí com a camisa do Timão. Pois é, tô aqui com a camisa do Bahia, né? Na verdade, eu nem. Como a confirmação demorou um pouco, né? Eu não sabia se ia rolar hoje a gravação, né? E hoje, quebrando um pouco o protocolo, já que você falou aí da minha camisa, hoje é um dia histórico pra gente, né? Hoje, depois de 35 anos, meu time volta a disputar a Libertadores, então por isso que hoje eu vim com a camisa do Bahia. Muito massa, muito legal. Mas está perdoado. Tá bom. Então, também foi problema de comunicação, mas vai dar certo. Então, como, né, seguindo aí a série de episódios que a gente tem feito, a gente vai conhecer um pouco hoje da carreira do professor Eduardo, ver que é a sabedoria que ele pode passar para a gente hoje, que ainda está começando a nossa carreira no mundo da TI. Então, Tá. pode começar, Eduardo, falando um pouquinho como foi a tua carreira na parte acadêmica primeiro, né? Quais foram aí os cursos, como foi esse início da sua entrada no mundo da TI? Tá, beleza. Então, assim que eu concluí o ensino médio, né? A gente fica naquela ânsia do vestibular, né? Embora na minha época os vestibulares eram um pouco diferentes, né? Não tinha o Enem, por exemplo, mas entre os vestibulares que eu tentei, né, a área de tecnologia estava começando ainda, de certa forma, não era tão popular como é hoje, né? E aí eu vislumbrei a possibilidade de fazer o curso de ciência da computação em Petrolina, né, lá na FACAP. Então eu tomei coragem, fiz o vestibular, né? E aí fui aprovado no vestibular, iniciei essa jornada aí no curso de ciência da computação. O ciência da computação, assim, é um curso que, da área da tecnologia, talvez ele seja um dos mais abrangentes, porque ele toca em um pouco de cada área da tecnologia, né? Então, lá dentro do curso, a gente toca, né, nos conceitos de lógica de programação, né, faz toda aquela base para preparar o aluno para iniciar no mundo do desenvolvimento, né, estrutura de dados, então vem toda essa parte, né, banco de dados também, voltado ao desenvolvimento. E aí, do meio do curso em diante, a gente vai emergindo para as outras áreas também, como a área de sistemas operacionais, né, a área de redes também, e engenharia de software, eletrônica, enfim, até cálculo, né, é um curso que tem muito cálculo, estatística. Na época era um curso de 5 anos, né, bacharel, e assim foi um curso que realmente mudou a minha vida, né, essa perspectiva de mudança, né, de onde eu vim na cidade do interior, né, Canudos, Bahia, e eu estava diante de uma oportunidade, né, de fazer um curso na área de tecnologia, então eu sempre dei o meu melhor, e no curso eu sempre me identifiquei com a área de desenvolvimento, né, eu não tinha boas notas em disciplinas como estatística, cálculo, álgebra. Talvez faltasse um pouco de base ali, porque eu sempre estudei em escola pública, né? Ensino médio. E aí, quando eu vi aquele mundo de várias opções, né? De variáveis, lógica, se, então, se não, e aí eu, caramba, que negócio legal. E aí eu me identifiquei muito logo no primeiro período. E eu sempre tive as melhores notas nas áreas de desenvolvimento, principalmente, e tinha que me esforçar um pouquinho mais nas áreas que não tinha tanta afinidade assim, como as áreas de cálculo, né? Mas foi um curso bem bacana, porque o curso mostrou um novo mundo para mim, uma nova possibilidade, né? E ajudou a mudar a minha realidade naquele momento em que, assim, tecnologia, computadores, né? Eu não tinha computador na época, né? Era uma coisa bem nova, não era tão acessível como a gente tem hoje. E, e ali eu decidi que realmente era a área que eu queria, né, para minha vida, né, para minha vida profissional, e consegui concluir o curso, e em seguida partir para uma especialização. E aí, assim, o curso sempre dá aquela base, né, a graduação, né, acho que serve para você, para a gente ver as possibilidades
que a área pode trazer para a gente, independente da área que você escolhe. E aí me deu aquela vontade, não posso parar por aqui. Então, fiz uma especialização, né, após o curso de ciência da computação, eu já iniciei uma especialização em desenvolvimento web com tecnologia Java. Java estava meio que surgindo na época, né? Ainda está muito em alta, mas na época era assim, era novidade, era o que tinha de mais moderno para desenvolvimento web, né? Que inclusive era bem diferente do desenvolvimento web que a gente conhece hoje, por conta das tecnologias que foram surgindo nos últimos anos aí. Pois bem, depois da minha especialização, aí, focando só especificamente na área acadêmica, né, como você tinha colocado. Então, depois da especialização, eu iniciei o mestrado. Lá em 2017, eu iniciei o mestrado lá no CESA, em Recife. E aí, assim, foi outro marco em minha vida, né, tanto acadêmica como profissional, porque, mais uma vez, eu tive uma mudança, né, paradigma, uma mudança de realidade, porque o CESA é uma instituição fantástica, né? Quando eu cheguei lá, a sensação que eu tinha é que, assim, poxa, os caras já estão, sei lá, 20 anos, tecnologicamente falando, que eles estão fazendo aqui, do que a gente está vendo, né? Então, a sensação era sempre assim, pô, é tudo muito inovador. E o mestrado lá foi em engenharia de software, e lá eu tive acesso, né, a profissionais com renome nacional e até internacional. Foram professores fantásticos, e o mestrado era um programa muito voltado para a prática também. Então, foi lá que eu participei da minha primeira startup, né? E dentro do programa de mestrado a gente resolvia problemas da sociedade, né? Aí nós montamos nossa startup com os métodos propostos pelo César, e lá eu tive acesso também a muita tecnologia de ensino, né? A muita metodologia, melhor falando, que aí me deu, eu já estava no IF, né? E aí me deu aquele start. Caramba, existem maneiras diferentes de ensinar tecnologia, né? E era isso que o César fazia na época. Então foi um marco assim na minha vida acadêmica. E é isso, né? E depois do mestrado, né, eu tentei trazer o máximo possível do que eu aprendi lá, tanto para minha vida profissional, né? Como para minha vida pessoal, porque realmente foram aprendizados muito importantes. E aí eu acho que sempre vale a pena, né, deixando uma dica aqui para vocês, que sempre o estudo vale a pena, né? O processo pode ser um pouco árduo, né, abrir mão de muita coisa. Eu lembro que nessa época do mestrado, eu brincava que eu morava no mundo e passeava em casa, né? Porque dos 7 dias da semana, eu ficava apenas 2 dias em casa, né? Às vezes um, porque o mestrado era em Recife, né? Eu já estava aqui em Floresta, trabalhando, morando em Juazeiro, enfim. Mas se a gente quer, né, almejar algo melhor, tem que ter a contrapartida, tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação, e não esbarrar, né, ou parar na primeira dificuldade que a gente encontra. Então, minha trajetória acadêmica basicamente foi essa: se preparar aí agora para o momento certo da vida, para encarar um doutorado, e não parar por aí. E, além disso, a gente continua sempre se atualizando, né, buscando aí conteúdos novos, tá sempre atento ao que está acontecendo aí no nosso meio. Ah, e se não se atualizar, fica para trás, porque é ligeiro. A área da gente é bem Tem, dinâmica, né? Pode dormir no ponto, tem não. negócio, não estaciona, é sempre mais e mais. Mas muito interessante, histórico acadêmico que é bem rico, bem variado, e já entrou aí um pedacinho no acadêmico, né, acadêmico, que é o que a gente vai ver agora, não é? Quando falou de trazer os conhecimentos do mestrado, já trazer para a sua profissão atual de professor, né? Mas, então, nos conte. Foi o seu primeiro emprego foi de professor no IFE? Com certeza, imagino que não. Não, não foi, não foi. Na verdade, diferente de outros colegas, né, a docência, para mim, ela veio muito depois ao longo da minha carreira profissional, né?
Então, eu sempre fui uma pessoa da área, né, de atuação, da área corporativa, né? Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos, foi meu primeiro emprego, e aí lá em 2002, por ali, 2002 mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa empresa de software, uma empresa que comercializava software para gestão empresarial, né? Então, basicamente, a gente informatizava as empresas da região e fazia todo o processo de implantação, treinamento e suporte para os sistemas das empresas, né? E aí eu fiquei por volta de 10 anos nessa empresa, né? Esse foi o meu primeiro emprego, eu já fiquei ali por 10 anos. Passei por todos os cargos possíveis dentro da empresa, né? Entrei como... Lá tinha um plano de carreira, né? E aí eu entrei como analista nível 1, e aí fui subindo nível 2, nível 3, né? Eu virei líder de equipe, coordenação, gerência, sempre voltado para a área de software e atendimento. Então foi assim, o meu primeiro emprego, e foi uma oportunidade enriquecedora, porque, né, eu abracei, me dediquei bastante para a empresa, e eu sabia que eu estava construindo a minha história, né, que eu aprendi ali ia ficar comigo. Então, após uns 10 anos nessa empresa, né, mais ou menos isso, eu resolvi fundar a minha empresa. E aí, em 2011, 2012, eu fundei a Torque Sistemas, que foi a minha empresa, e aí com o intuito de trazer metodologias novas, novos métodos de implantação de software, né, uma nova visão ao mercado. E aí foi outro desafio gigantesco, né, porque não é fácil você fundar e tocar uma empresa, né, era uma empresa eram duas pessoas, né, e aí a gente, muito trabalho sem nenhum cliente, e aí depois o primeiro cliente, o segundo cliente, e as coisas foram construindo. E aí eu fui levando a empresa, quando foi em 2016, 2015, por aí, né? Eu já estava casado, com filho, e aí minha esposa sempre incentivando a ir para a docente, né? E achava que eu dava muito bem os treinamentos das empresas, que eu tinha jeito para ensinar aquela coisa. Eu, não quero ser professor, para estar tendo que corrigir prova em casa, para tendo que atender aluno toda hora, não sei o quê, a coisa toda. Mas, de tanto insistir, eu acabei dando um braço a torcer, e aí fiz uma seleção numa faculdade lá da região, e aí passei, e comecei a ser tutor de sala na faculdade, no curso de análise e desenvolvimento de sistema. Eu fiquei lá por alguns meses, talvez um ano, e aí voltei como professor para a instituição que eu me formei, né? Me formei na FACAP, graduação, e aí fiz um processo seletivo, e aí fui selecionado e comecei a dar aula lá na FACAP. Então, os meus professores de outrora agora eram colegas de trabalho, né? Estávamos ali trabalhando juntos. É uma instituição que eu tenho muito carinho também, e foi outra experiência muito enriquecedora. Foi quando, em 2016, teve um concurso do IF, né, IF Sertão, e aí eu fiz esse concurso e fiquei ali, fiquei aprovado, estava aguardando ser chamado. Então, enquanto aguardava ser chamado, teve um outro processo seletivo no IF, e aí eu saí da FACAP e fui ser professor no IF, lá em Petrolina. E quando foi em 2017, o IF me chamou para assumir aqui em Floresta. Né? E aí foi um outro desafio, por quê? Porque toda a minha formação, né, e minha área de atuação era voltada para software, né? Tanto a minha identificação no curso de computação, né, sempre me identifiquei com a área de software, desenvolvimento, banco de dados, análise de projetos, tudo mais. O mestrado também, só que quando foi para assumir aqui em Floresta, as condições era que eu teria que assumir as disciplinas da área de infraestrutura, que era disciplinas de rede, montagem e manutenção. Então, era uma área que eu não tinha Te conheço por isso vivência. daí, nem sabia que era de software, né? Porque só conheço o Brito mexendo com isso. Exatamente. A maioria dos alunos, quando fala redes, já associa logo, não, é Brito, é Brito. Então, não tem
Então foi isso, aí eu tive que, né, me reciclar, né, uma área que, como eu não tinha atuação, então eu tive que, né, fazer novos cursos, ir atrás desse conhecimento, e pegando um pouco da bagagem que eu tinha do comércio, né, e da minha graduação, da pós, do mestrado, então eu consegui me organizar, né, hoje já há 8 anos, praticamente, eu ministro essas disciplinas aqui com muito amor, né, dentro do campus Floresta, e eu tento trazer o máximo possível, né, da vivência prática que eu tenho corporativa para dentro das minhas aulas, para que os alunos possam não só ter esse apanhado teórico, mas ter um pouco da vivência, do que é que eles vão enfrentar lá no mercado de trabalho, né? E aí foi isso. Então, diferente de alguns colegas, né, eu não estou há muito tempo na docência, né? Eu vim né, do meio corporativo e depois, ao final, eu caí aqui na docência, né, com muito orgulho, com muito prazer. Então, eu tento aí buscar implementar um pouco do que eu aprendi na minha jornada para trazer, possibilitar aos alunos, né, essa mudança de realidade, essa perspectiva que tudo está ao alcance deles, né? Basta um pouco de dedicação aí, de vontade, de fome, de querer as coisas e fazer acontecer. Então, basicamente, minha jornada profissional foi essa. E diferente também dos outros, a docência não foi uma coisa que você foi atrás, né? Foi Pois se descobrir, é, né, no mundo da docência. tá. Não era Aí, sonho. meio que foi imposta em algum momento e assim, eu me redescobri. E, como eu disse, eu gosto muito desse papel. Eu sou filho de mãe professora, né? Então, outra curiosidade, o meu ensino médio foi o curso técnico de magistério. Então, eu já tenho uma Hum, certa relação com o ensino, só aham. que esse meio aí que eu estava muito, né, envolvido no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, eu meio que esqueci esses dotes docentes, digamos assim. Mas Tem que aí foi recomeçar, resgatado. né? E depois Mas ele testa que sua esposa estava certa. Tanto você ter jeito, como realmente a vida de professor, com certeza não é fácil, né? O negócio de ter que lidar com uma turma, na verdade, várias turmas simultaneamente, não é? O trabalho é puxado. na verdade, eu acho Mas, que assim, quando a gente procura uma profissão ou uma coisa que a gente gosta, que a gente almeja, eu acho que o critério que deve vir primeiro não é se é fácil, né? Porque dificilmente vai ser fácil, né? Sempre vão ter as dificuldades. Então, a gente tem que encarar para conseguir o que a gente deseja. isso aí. E aí, como até já tinha falado anteriormente, né? Traduzir o conhecimento teórico das graduações e tudo para o ambiente de trabalho. Você sentiu que você saiu preparado da sala de aula para trabalhar ou teve que, por assim dizer, né, aproveitar só uma parte e outras teve que ser na criatividade mesmo e no ensino dos outros? Sim, muito legal essa pergunta. Então, eu costumo dizer, né, para os alunos que é o seguinte: em um ambiente, né, que você esteja, vai dar tudo o que você precisa. Seja na sala de aula, ou seja no trabalho, né, você tem sempre que buscar o algo a mais. Né? Então, não adianta, não importa qual curso você faz, se é aqui no IFE, se é em outra instituição, se é GTI, se é computação. Eu acredito que nenhum curso consegue contemplar, né, todas as áreas, né, ou todas as habilidades que um profissional precisa para o mercado de trabalho. Então, sempre tem que ter essa contrapartida, né? O aluno sempre tem que ter esse algo a mais. E como é que a gente constrói esse algo a mais? É se dedicando, né? Se você se identifica essa área e faz um curso, você tem que ter esse tempo a mais para você se dedicar, né? Com estudos paralelos, né? Além das disciplinas, com cursos paralelos, você tem que ter um tempo para você, no sentido de qual é a sua rotina de estudo, porque, mais uma vez, nenhuma disciplina, nenhum curso vai dar tudo. Tem que ter sempre. O curso serve, né, para te inserir no ambiente acadêmico, né, para as relações com os professores, com os alunos, esse networking.
Então, você está construindo um conhecimento orientado, né, pelos profissionais da instituição, mas você tem sempre procurar o algo a mais, né? Então, se você viu um assunto na disciplina que lhe chamou a atenção, né, muitas vezes são blocos de assuntos, né? Você tem que cumprir uma ementa, então você tem uma série de obrigações enquanto docente, que às vezes não permite que você aprofunde de certa forma. Então, o aluno tem que buscar esse tipo de conteúdo. E hoje, a quantidade de fontes que vocês, né, têm à disposição, que nós temos, na verdade, é imensa, né? São muitas fontes para pesquisa, né, muitos cursos, né, acessíveis. Então, tem que aproveitar isso, né? Aproveitar, né, estar próximo de professores, né, que são referências em suas áreas, né, para pedir conselho, né, para pedir orientação. Então, é isso. Então, eu acho que o ambiente acadêmico, na minha formação, né, foi fundamental, porque eu tive o privilégio de poder cursar e trabalhar ao mesmo tempo, né? E assim que eu ingressei na faculdade, acho que um ano depois eu estava ali no segundo ou terceiro período, eu consegui trabalhar, né? Fiz a entrevista de emprego e consegui trabalhar. Então, eu basicamente passei o curso inteiro estudando e trabalhando. Então, pude colocar muita coisa, de fato, muita coisa em prática, para eu conseguir evoluir no meu trabalho. E eu acho que isso foi o diferencial, porque eu tive uma carreira, de certa forma, ascendente e rápida dentro da empresa que eu estava, como eu falei, eu passei por todos os cargos, né? Mas por quê? Porque eu consegui enxergar o que a academia me mostrava, o que consegui extrair algo dos professores que eu conseguia levar para a empresa e colocar em prática. Então, acho que é bem importante. E aí, o aluno que muitas vezes não está trabalhando, fazendo um curso, tem que buscar esses alternativos, participar do projeto de pesquisa, projeto de extensão, porque que ajuda a fazer esse link com o que você tem, né, dentro da sala de aula. E aí tem a importância do estágio também, né, no curso, e a importância do network, né, conversar com os professores, né, de trocar ideia, de propor, de repente, projetos, não esperar só que o professor também proponha. Então, acho que é isso. Acho que, de forma resumida, né, nenhum curso vai contemplar 100% do que você precisa para a sua vida profissional. Então, o aluno tem que ter esse esforço, tem que entender que, se eu quero ser um profissional da área, eu vou precisar, né, do curso, né, da minha formação acadêmica, mas eu vou ter que ter também o meu, né, correr por fora para que eu possa se tornar, digamos assim, um ponto fora da curva. Acho que é isso. Isso aí, muito bom. E, na realidade, no momento, é professor, mas continua ativo na sua empresa, né? Então, Na como... verdade, então, quando eu assumi no IFE em 2017, a minha empresa, a empresa continua existindo ainda hoje, né? Eu não tive como ficar administrador da empresa, porque é incompatível, né? Não tenho como estar lá na empresa, né? Então, hoje eu sou sócio cotista, sócio fundador, né, para todos os efeitos, e a empresa hoje é tocada, né, por minha esposa, que também tem a formação na área, né, fez todo esse trajeto que eu fiz, nós fizemos juntos, na verdade, desde a graduação até o mestrado. Então, a empresa, sim, hoje existe, né, embora eu não atue de forma direta na administração, participo mais, assim, em algumas decisões, né, porque eu não estou lá no dia a dia. Por que é que eu trago isso, né? Porque, como agora a sua área é docência, né? Aí tem esse que é a mais de precisar se manter atualizado nas Sim, questões da TI, né? Esse é um mundo que está sempre evoluindo, então, por exemplo, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de hardware, precisa estar ciente de quais são as novidades, né? Do que é que como é que esse mercado está mudando, como é que as coisas estão flutuando, para conseguir passar isso para os estudantes de forma correta, não é? Até um outro entrevistado falou, não vai que se eu parar de me atualizar, eu vou ensinar uma coisa que é do passado já, mesmo que tenha sido só ano passado, mas como na TI as coisas correm muito, né? Aí tem esse desafio a mais para quem é professor de TI especificamente.
E aí, como é que tem sido? Tem conseguido se manter envolvido, assim, em projetos que te permitam ter acesso a essas tecnologias mais novas, a testar coisas, né, coisas novas para ver como é que tá indo? Exato. Então, sim, como você disse, a gente não pode, de maneira nenhuma, né? Acho que em qualquer área, mas na área da gente é mais latente ainda essa necessidade de se dar o luxo de parar, né? De estudar ou de deixar de estar antenado com o que está acontecendo no mercado. E é assim, eu não supri essa necessidade, né? Muito com participações em eventos, né? Então, eu gosto muito, né? Ultimamente, tenho participado de muitos eventos da área, né? Para eu entender o que é que o mercado, para onde o mercado está indo, quais são as tecnologias que estão surgindo, né? E ter contato com outras pessoas de outras regiões, então isso é muito bom. E aí a gente tem que trazer o máximo desse tipo de experiência, né? Para adaptar as nossas disciplinas, as nossas aulas, para que consiga trazer essa questão mais atual para que os alunos possam ter acesso a isso, né? Então, e aí tem uma coisa interessante, que aí eu consegui perceber o seguinte, não só as habilidades, necessidades do mercado em relação às habilidades de tecnologia mudaram, como também as necessidades que a gente costuma chamar de soft skill, né? Que não são habilidades técnicas, mas habilidades que o mercado deseja, como comunicação, como proatividade, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar para a disciplina, ok, o que é importante está dentro da disciplina, o que é importante está dentro do curso, o que profissional, habilidade profissional os alunos precisam. Mas eu acho que é um papel de todos os professores também tocar nessas outras áreas, né, de soft skills, para que a gente possa trazer e desenvolver um pouco mais nesses alunos essas habilidades. E aí a gente tenta suprir isso com metodologia, né, com apresentação de projetos, né, com trabalho em grupo, para ver como é que os alunos se comportam e conseguem ir desenvolvendo essas habilidades, né, gerenciamento de conflitos, todas as atividades. Então, de fato, não podemos parar, né? Existem várias formas de se atualizar hoje, e, como eu disse, eu tenho buscado, né, através de estudos e participação de eventos, tá aí sempre ligado, que é que o mercado, para onde o mercado está indo, o que é que o mercado está precisando, para trazer aí sempre o melhor para vocês. E aí chega a pergunta, né? Como a gente gosta de fazer nos episódios, tem conseguido fazer bem legal, que é falar, né, da especialização. Só que aí o seu caso é um caso diferente, porque você tem um pouco das duas áreas, né? A área de desenvolvimento, mas também essa área de redes, essa área de rádio. Então você que Sim. escolhe qual área que você quer, de fato, o desejo do seu coração abordar agora, no quesito atualidades da área. Bom, eu acho que dá para falar um pouquinho das duas, né? Porque, de certa forma, tem relação, né? A área de desenvolvimento não consegue andar sozinha sem que haja uma infraestrutura que apoie esse crescimento, né? Da, da área, né? E especificamente da área de redes, né? Que é a disciplina que eu leciono mais, digamos, com mais carga horária aqui dentro de tudo, né? As disciplinas de redes, não tem apenas uma, né? São aí pelo menos 3 disciplinas. A gente viu uma mudança recente, né? Sobre a questão dos protocolos de IP, né? Fim do bloco de IPv4, a implementação dual, né? E agora definitiva do IPv6, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, mas, assim, são coisas que a gente precisa estar antenado, né? Quando a gente vai para a infraestrutura, né? Teve aí digamos, popularização ou acesso mais fácil à fibra ótica, né? O Wi-Fi 6, que traz, né, redes mesh, mais velocidade, enfim. Então, toda essa infraestrutura é importante para que apoie a questão do software, né? Não dá para o software evoluir sem ter essa base que sustente a evolução do software. E aí não tem como a gente falar de evolução de software, da área de desenvolvimento, da área de sem falar né, da coisa mais latente que tem hoje, que é da inteligência artificial, né? Então, é uma realidade aí muito, muito forte.
muitos profissionais da área, né, já estão aí dizendo que será o novo marco, né, da história da tecnologia, depois da criação da internet. Então, vai impactar muitas profissões, né, a forma de como a gente lidar com as informações, como a gente cria as informações. Então, assim, eu acho que é uma, é uma área muito mutável, né, porque está sempre se renovando. E eu acho que esse crescimento também traz umas outras questões importantes que muitas vezes passam desapercebidas, né? Que é a questão da privacidade, né? Nossos dados é uma questão, né, mais relacionada ali à segurança, mas muitas vezes a gente não se dá conta de como nós estamos expostos, né? Entre aspas, no sentido dos nossos dados, né? Então, como é que essas empresas estão utilizando os nossos dados, né? Muitas vezes, mais aspas ainda, contra a gente mesmo, né? Para nos levar a algum objetivo que essas empresas têm com a gente. Então, é uma área muito sensível também. A gente acaba concordando com aqueles termos, né? Que estão lá em letrinhas miúdas, muitas vezes ninguém lê, mas que se você não concordar também, você não consegue utilizar, né? Então, a gente fica muito à mercê dessas empresas, né? Então, acho que, assim, do ponto de vista de especialização, as áreas, né, voltando aí para um pouco o foco da pergunta, eu acho que redes, né, tem esse crescimento aí dos protocolos recentes de endereçamento, né, especialmente o IPv6, né, tem a ideia da computação em nuvem, né, que não é tão recente, mas, assim, é uma coisa que está cada vez mais ganhando mais espaço. Nossos dados estão acessíveis a qualquer pessoa, ou a qualquer dispositivo, né, porque eles estão na nuvem, e aí é importante a gente entender o que é essa nuvem, né, qual é a infraestrutura que está por trás dessa nuvem, né, como é que isso é mantido, porque tem profissionais lá, né, de GTI, de computação, de tecnologia, para manter essa estrutura funcionando, né. Então, acho que é salutar um profissional de GTI ter esse olhar, né, para esses termos, né. E na área de desenvolvimento, né, área de banco de dados, cada vez crescendo, né, novos sistemas de gerenciamento de banco de dados, desenvolvimento web, cada dia com framework novo, né? Acho que é mais dinâmica ainda essa área do que era de infraestrutura, na opinião, talvez não seja, mas enfim. E essa questão de IA e a questão da segurança da informação e a exposição dos nossos dados em relação à privacidade. São áreas bem importantes que o profissional da tecnologia não pode perder de vista. Mas quando falou em privacidade, na hora eu lembrei da notícia que saiu recente de escaneamento de íris, vendendo a íris. Eu estou falando, nem ler os termos, e eu acho que quem foi não estava lendo os termos, não, hein? Mas é sempre assim. Mas vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? Mas com respeito à inteligência artificial, né, os estudantes estão muito empolgados, né? Adotaram imediatamente o uso da IA. Eu vejo isso nos meus colegas, vejo isso, na verdade, em qualquer área dá para aplicar, mas especificamente na área de TI, devido ao aspecto de programação qual é a sensação que a gente tem? Que ele está escrevendo para a gente e está dando certo, né? Exato. Então, por isso que os alunos estão empolgados. Mas aí, assim como a gente perguntou aos outros, também gostaria de saber qual é a sua colocação nesse ponto. Se você é completamente a favor, completamente contra, quais seriam os conselhos para os estudantes que integraram o uso da IA quando estão lidando com coisas de TI, com programação, com entender, estudar, com entender como que funciona algum sistema nessa área. Então, eu acho que assim, é muito válido utilizar, porque a gente tem que ver que a tecnologia, né, os avanços da sociedade como um todo, sempre vai ter esses lados, né, que, opa, será que realmente isso é saudável, isso é bom, né? E a gente tem que ponderar os dois lados da moeda, né? Eu, particularmente, sou a favor do uso da IA, né, para você pesquisar, para você aprender coisas novas. Eu faço uso, né? Eu incentivo os alunos que usem, né? Então, assim, você deu o exemplo aí de programação, né? Então,
como é que eu posso utilizar a IA? Eu acho que o grande segredo é o seguinte, né? Como é que eu posso utilizar, né, a tecnologia, a ferramenta, para que eu possa otimizar ou aprender ainda mais, né? Porque, às vezes, as pessoas olham assim, não, como é que eu posso utilizar para não estudar? Acho que não deveria ser essa a visão, né? Ah, a IA vai me dar pronto, mas será que um código que a IA me dá pronto, eu não posso gerar novas perguntas sobre aquele código que vai me trazer mais informação além daquele código, né? Ou será que eu não poderia fazer um código antes, né? De repente seria o cenário ideal, e colocar esse código para a IA e pedir para ela como é que eu posso melhorar isso. Então, veja, você tem uma ferramenta gigante, né, à sua disposição, mas o que vai trazer, o que vai dizer no final das contas, se está sendo benéfica ou não, é como você vai utilizar aquilo, né, a seu favor. Então, eu faço uso de IA, voltei a estudar inglês, né? Estou utilizando IA para me ajudar ali no dia a dia das atividades de inglês, e às vezes eu fico lá conversando com ela, tentando praticar e tudo mais. E tem vários outros cenários que a gente consegue explorar, né, a IA nesse sentido. Mas a gente não pode perder de vista nunca a nossa capacidade crítica, né, a nossa capacidade de desenvolvimento, a nossa capacidade de criação, criatividade. Isso aí a gente não pode entregar, né, para a IA. Isso aí tem que ser algo que a gente tem que sempre estar desenvolvendo, né, porque é a partir dessas habilidades que a gente consegue vislumbrar, né, soluções, ideias, e deixar o cérebro ali, de certa forma, funcionando, e não somente como um espectador que consome algo que a IA cuspiu lá na tela, e aquilo ali acabou, né? Então, se o aluno, mais uma vez, aí parte de quem está usando, né? Se a preocupação do aluno é pegar a questão que o professor deu, pedir para a IA e colocar lá a resposta, eu não sei por que isso aconteceu, mas esses efeitos aí. Mas se a preocupação é essa, a IA vai estar servindo, né, para um processo de retardar o aprendizado dele, né, porque ele está preocupado somente com a resposta. Mas se ele usa a IA para explorar, além da resposta, outras possibilidades que possam ter, então eu acho que isso é muito bacana, né? E tem atividades, né, tem tarefas que são muito burocráticas e repetitivas, né? E aí eu acho que a IA entra uma luva aí, né, nesse sentido de ajudar essas tarefas que não agregam tanto no intelecto, no desenvolvimento, nas habilidades, que aí a gente pode fazer o uso mais massivo desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que a gente deve, né, resumindo, fechando aí, eu acho que a gente deve fazer uso, né, mas o grande diferencial aí é como é que você faz uso, né, dessa ferramenta. Inclusive, está surgindo uma nova onda de cursos, né? Assim, a ideia é como você utilizar melhor a IA para você aprender algo, né? E a gente está focando agora que a IA pode me ajudar a aprender também, e não simplesmente a IA vai me ajudar a responder algo ali de bate e pronto, né? Então, acho que o segredo está aí. É a mesma coisa da internet, né? A internet está à disposição de todos, né, praticamente. Mas como você usa a internet, é o que vai dizer, que vai fazer diferença na sua vida profissional, né, pessoal. Então, eu acho que essa clareza de como utilizar é o segredo aí para que possa ter sucesso no desenvolvimento ou não. Essa recomendação, acredito que foi muito valiosa. Parece simples, mas faz muita diferença você, em vez de pedir o código, tentar trabalhar em cima do código que a IA te dá primeiro, tentar criar alguma coisa, mesmo que seja pouquinho, mesmo que esteja dando 1000 erros, mas tentar fazer primeiro, trabalhar o cérebro primeiro e depois. Porque seria exatamente o que a gente faz com os professores, né? A gente cria o nosso código e pede a ajuda deles, o que é que está errado, o que é que eu deveria ter feito diferente. Então, seria como você realmente usar ele como um tutor ali do seu lado, né, as diferentes IAs, em vez de ser só um lugar para filar, né, como às vezes Perfeito. acaba se tornando, né, então, acho que, assim, parece ser uma recomendação simples, mas creio eu que faz toda a diferença no aprendizado do aluno, pelo menos nessa questão de códigos, né, de programação, de desenvolvimento web, seja que for.
Então, muito bom. Chegamos aqui ao fim do episódio, gente. Mais uma vez, né, um prazer estar conhecendo um pouquinho dos profissionais que a gente vê na aula, mas às vezes nem chega, não é, a conhecer como foi a trajetória até então, mas muito legal. Espero que tenha gostado também de participar, mesmo que não tenha sido presencial como a gente gosta, mas muito legal de ter aqui, viu, professor? Maravilha, Manuela. Eu que agradeço o convite, né? A você. Agradeço também, estendo aí os agradecimentos ao professor Tássio, parabenizar pelo excelente, né, projeto à frente dessa disciplina, e que é outra pessoa também muito dinâmica, muito querida no Instituto. Né? Eu estava até comentando ontem com o Danilo que eu acho que tem mais de um ano que o Tássio, né? Porque ano passado eu praticamente, né, fiquei afastado, e aí depois do retorno, nossos dias aí dentro do Instituto não Não coincidiram. encontrou, não. Pois é, mas eu deixo aqui um abraço, né, para ele. E, mais uma vez, né, obrigado a você pelo convite e espero que possam ter agregado alguma coisa, né, aí nos espectadores, que Com possam estar assistindo certeza. o podcast. E é sempre um prazer poder estar participando dos projetos dos alunos, dos professores, né, do Campo Floresta como um todo. E eu fico muito feliz de poder ter deixado um pouco aí da minha contribuição. Então, gente, é isso. Escutem, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Isso Tchauzinho. aí. Tchau, gente.